No episódio de hoje tem a IWA, Amazon e o blockchain do bem. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Nossa primeira nota de hoje é uma nota muito interessante para quem acompanha blockchain corporativo, no sentido de que é um lançamento de uma aliança internacional para determinar alguns padrões e taxonomias para as indústrias, né, que utilizam blockchain para resolver seus desafios de negócio. Essa semana, um arquiteto-chefe da Microsoft e um antigo executivo do Ethereum Enterprise Alliance lançaram uma associação chamada Interwork Alliance. É uma organização sem fins lucrativos, formada por participantes privados, tanto fornecedores quanto consumidores de tecnologia, obviamente incluindo aí a Microsoft, mas também tem o projeto Hyperledger, a IBM, Nasdaq, Accenture, Chainlink, entre outros. Tá? E a ideia aqui é que na economia tokenizada, para que ela seja extensível globalmente, esses tokens têm que ter padrões, né? E esses padrões precisam ser definidos de maneira consensada através de participantes com escala global, com footprint global, e possam ser adotados pelas tecnologias e pelas implementações que estão sendo feitas de economias e processos tokenizados, né? A intenção aqui é que, ao definir um padrão global, essas inovações de grande escala possam realmente fazer impactos em grande escala, né? E, obviamente, pode transpirar para algo do tipo facilitação de interoperabilidade. Quem acompanha o podcast há algum tempo sabe que um dos desafios maiores, né, dos projetos em blockchain que começam a ganhar escala é você conseguir interoperar com blockchains de outras tecnologias ou da mesma tecnologia e que façam trabalhos complementares ou que façam trabalhos parecidos em outras geografias. E aí você poder interoperar isso de maneira, vamos dizer, sem muita dificuldade, ainda é uma fronteira para quem trabalha com blockchain. A gente falou aqui recentemente do Hyperledger Cactus, que é uma camada de integração entre Hyperledger e outras blockchains para interoperabilidade. E essa padronização proposta pelo IWA pode vir a facilitar a ampla adoção de blockchain para negócio em uma escala muito maior. O link que está aqui na descrição do episódio mostra um pouco dessa visão, né? Simplificação, né, das trocas digitais que são realizadas através de tokenização. E também, olha que interessante, né? A missão é empoderar organizações para adotar e utilizar serviços distribuídos baseados em token nos dia a dia de suas operações. Muito interessante esse posicionamento, né, da Interwork Alliance, mas mais interessante aqui são os três objetivos primários, né, dessa associação. Primeiro é atingir um ecossistema global, comercial, viável, né, para todo mundo que publicar um código, trabalhar com código aberto, ou seja, publicando esse código aberto para consumo amplo, né, nessa arquitetura, voltada
para especificações técnicas que sejam demandadas pelos mercados. Então está muito claro que isso está voltado para o mercado corporativo e o objetivo é realmente viabilizar esse ecossistema global. O segundo é aumentar confiança em serviços e soluções credenciadas pela própria IWA através de testes rápidos e efetivos, né, baratos, nesse processo de certificação. Ou seja, vai ter um selo aí de padronização para as plataformas, né, que utilizarem esse padrão. E estabelecer liderança de mercado global para soluções que forem certificadas pela IWA, né, através de promoção, né, desses membros e dessas tecnologias. Ou seja, começa a se organizar de maneira um pouquinho mais estruturada, tecnicamente também, mas voltada para o atendimento ao mercado, o uso desse padrão IWA para essa finalidade de blockchain corporativo. Resta ver como isso vai ser adotado pelas empresas que não só fornecem, mas também consomem essa tecnologia e quais serão as indústrias que vão começar a adotar primeiro. A gente fica de olho. Na mesma veia do glorioso e já famoso Farm to Fork, que foi inaugurado alguns anos atrás nos processos de rastreabilidade de alimentos, a Amazon foi noticiada essa semana que teve a sua patente de rastreabilidade de produtos para consumo, né, para varejo, aprovadas pelo USPTO, que é o US Patent and Trademark Office nos Estados Unidos. E aqui é uma jogada para fazer o rastreamento, né, de produtos na cadeia de suprimento, colocando ou implementando a confiança digital da primeira milha até a última, que é como a Amazon posiciona essa solução. A patente descreve o uso de DLT, Distributed Ledger Technology, para fazer isso, né, compilando dados de fabricantes, distribuidores, transportadores, nisso que ela chama de um framework aberto, que entrega a proveniência, né, a rastreabilidade de proveniência dos produtos através de silos de informação. Essa proposta, né, essa patente propõe a acomodação desses dados de um jeito fácil para que o consumidor possa consumir ao identificar aqueles produtos. É interessante o fato, parece tardio, mas é interessante o fato da Amazon estar nesse momento tendo essa patente aprovada por talvez 2 ou 3 motivos. Acho que o primeiro é a Amazon. A Amazon não é só um grande fornecedor de tecnologia através da Amazon Web Services, mas também é um grande fornecedor de produtos de varejo através do marketplace, né? É o maior marketplace do mundo. Então, é interessante ver que a partir do momento em que a Amazon, por ser enorme, também é um poço de produtos falsificados, manipulados, contrabandeados, é interessante ver que se este processo passar a ser adotado para esse volume de produtos, isso beneficia não só a tecnologia, ou comprova de maneira emblemática o uso da tecnologia blockchain para esse tipo de caso de uso, mas também gera um benefício gigantesco para a Amazon e para os consumidores, que agora passam a ter muito mais garantia de que aqueles produtos que você vai receber na sua casa ao comprar através do site da Amazon, ele não é nenhum produto bizarro, não é contrabandeado, não é um produto que está sendo provido para você de maneira ilegal. Você não está fazendo parte da recepção de um produto ilegal, né? Obviamente,
a gente precisa entender e acompanhar qual é a tecnologia blockchain que a Amazon vai utilizar nessa solução. Não significa, né, a emissão dessa patente não significa que a Amazon já esteja utilizando isso, significa que a patente foi aprovada para este caso de uso, né? E é interessante a posição até razoavelmente filosófica da Amazon em relação a isso, né? Que a posição da Amazon na patente é que confiança ela é ganha, uma vez que ela é perdida é muito difícil recuperá-la, né? Vindo de um gigante, né, desses do varejo, é interessante esse posicionamento filosófico numa patente tecnológica, né? Muito interessante. Obviamente, a ideia aqui não é propagandear a solução, mas muito mais avaliar esse impacto da tecnologia no uso cotidiano e real. A Amazon está presente na vida da gente de inúmeras maneiras, tanto da parte de tecnologia com a AWS quanto no varejo. Vai ser interessante ver como é que a tecnologia é aplicada e qual é a tecnologia que essa solução vai implementar. Se é uma tecnologia que a gente já conhece ou se a Amazon vai apresentar uma nova tecnologia blockchain para esse fim. O blockchain do bem dessa nota nossa aqui é uma iniciativa que foi lançada no Dia Mundial do Meio Ambiente pelo WeBank. O WeBank é um banco chinês, irmão do WeChat e do WePay. Então, eles estão embaixo do guarda-chuva de empresas da Tencent, que a gente já falou aqui inúmeras vezes em vários aspectos. Investe em tecnologias blockchain das mais variadas. Este caso específico do WeBank é quase um modelo de loyalty, de fidelidade, voltado para incentivar inicialmente as pessoas a viajarem ou se locomoverem com meios de transporte mais sustentáveis. O WeBank tem uma série de Environment Sustainability Goals, né, objetivos de sustentabilidade ambientais, que faz parte do compromisso do banco. E essa blockchain vai utilizar uma tecnologia chamada Fiscal, BCOS, Fiscal Blockchain Operating System, que é uma tecnologia blockchain enterprise de uma startup chinesa investida pela Tencent e pelo próprio WeBank como fundadores, né? Tem um white paper que o WeBank soltou junto com esse anúncio que descreve um framework de governança social para incentivar boas ações utilizando blockchain. Interessantemente, o conceito, a sigla que nomeia esse conceito é merits. Em português seria de méritos, né? Em inglês, Measurable Ethics, Rating, Incentivization, Tracking and Supervision Framework. Ou seja, o banco chinês voltado para meio ambiente está propondo um framework de governança de boas ações que podem ser remuneradas através de um processo baseado em blockchain. Esse é o play. Então, olha que interessante. O CIO, né, do WeBank, chama Henry Ma, propôs aí uma série de maneiras, né, de medir o que é bondade nesse sentido, e ao invés de punir o indivíduo quando ele não faz a boa ação, esse sistema inverte essa lógica e passa a premiar aquele indivíduo que faz a boa ação, né? Obviamente, isso requer uma rede de participantes, né? E os elementos que o WeBank identificou nessa rede são o emissor dos pontos, o distribuidor dos pontos, um patrocinador desses pontos, a plataforma de troca desses pontos, um provedor de clearing, de conversão desses pontos, o regulador e o usuário final, né?
Nesse caso, a Câmara de Meio Ambiente de Pequim vai atuar como o emissor e também como supervisor, como parte, né, membro dessa rede, enquanto a rede de tecnologia verde de Pequim vai ser o distribuidor e o mecanismo de redenção desses pontos, né, especialmente para essa parte de comportamento de viagem. O que eu achei mais maluco disso tudo é a gente falar numa tecnologia que é basicamente pensada para garantir rastreabilidade e auditabilidade, sendo utilizada no nível do indivíduo. Né? A gente tem, obviamente, participantes corporativos nessa rede, mas o incentivo está voltado para a pessoa física. Óbvio, existe uma preocupação, e essa é uma preocupação não só com tecnologias blockchain, mas com todas as tecnologias mais avançadas, da utilização no excessive surveillance, ou excesso de supervisão do indivíduo, e obviamente aquela preocupação com a ética, que a gente já falou aqui várias vezes, mas também com as liberdades individuais. Eu tenho especial interesse em ver como é que essa rede vai crescer e vai se desenvolver, porque isso pode ser um caso super legal, super bom, que realmente promove sustentabilidade nos mercados, como pode ser alguma coisa estilo 1984, Big Brother, para monitorar inclusive as nossas microações em relação ao meio ambiente ou em relação a qualquer outra coisa que essa rede se preste a monitorar. Vamos ficar de olho. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Block Drops Podcast e no Twitter Block Drops Pod.